Fala galera, Cas Basquete na área, sejam todos bem-vindos ao Cas Basquete mais uma vez. Para você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita se inscrever agora, comenta, compartilha o canal, né? Isso é muito gratificante, muito importante o seu apoio para mim, eu agradeço imenso. Vai lá, curta os vídeos também. É, Para quem já está no canal, também meu agradecimento, né, pelo apoio, pelo carinho e pela presença. Pessoal, é, este é um conteúdo, né, que é relativamente para as finais, né? OKC e Pacers estão nas finais e o que a gente e o que os times, né, os 28 times da NBA podem aprender com isso, né? Porque essas duas equipes chegam às finais sem gastar muito, sem super times, sem Big Two ou Big Three, né? Então, OKC e Pacers atualmente eles fornecem um respaldo, fornecem muitas informações para outras franquias da NBA que querem vencer e para aquelas franquias que já são vencedoras, né? De como pode-se criar um elenco repleto de habilidades, né? E com profundidade, sem gastar muito, sem atingir ou ainda superar o teto salarial, né? Que é a taxa de impostos. É o seguinte, olha, OKC e Pacers, eles mostraram que hoje em dia você não precisa de um jogador 3 em D, que é um jogador que consegue atacar, que consegue também defender muito bem, né? Você não precisa de Big Two, tipo um LeBron James mais um AD da vida, que ganharam o campeonato em 2019, 2020 na bolha. O restante era só um catado aí que eles montaram e pronto, né? Ou um Big Three, né? Você não precisa também um Big Three. Por exemplo, o caso falido do Phoenix Suns, né? Com o Kevin Durant, Bradley Beal e o Devin Booker. Deu só no que deu, né? Até o Budenholzer foi demitido. O cara rodou. Ok. Então, pessoal, não precisa. Então, eles fornecem um upgrade daquilo que são as exigências do novo basquete, né? Um basquete que vai além do small ball, né? Então, a gente vê que esses dois elencos estão repletos de jogadores habilidosos, né? Jogadores que conseguem movimentar a bola e conseguem tomar decisões rápidas, jogadores que conseguem arremessar de três, né? Jogadores que defendem também muito bem. Então, esses elencos estão repletos desses dessas todas as habilidades, né? Um conjunto de habilidades fenomenais. E, além do mais, são jovens, com média entre 24 a 26 anos de idade, né? Que propiciam o atleticismo e que também possibilita eles acompanharem esse ritmo acelerado do basquete, né? Outra coisa também que a gente tem que explorar aqui é a profundidade. As duas equipes têm bastante profundidade. Por um lado, você tem o Rick Carlisle, um cara muito experiente que já foi campeão com o Dallas Mavericks. Você já vai entender porque eu estou falando do Dallas Mavericks de 2011, que jogou com um Miami Heat recheado de estrelas e foi campeão. Por quê? Porque o elenco do Dallas Mavericks tinha bastante profundidade. Ele tinha o Dirk Nowitzki, mas aí ainda tinha o J.J. Barea. Quem se lembra do J.J. Barea? Ele tinha o J.J. Barea lá no elenco, né? Então, era um elenco muito, mas muito profundo. E o Carlisle poderá dar um toque especial, né, ainda neste Pacers, nesta final, se o cara se lembrar ou tiver vislumbres desta final que ele disputou e venceu. A gente pode fazer o seguinte: vamos olhar para a equipa do OKC e depois vamos olhar para a equipa do Pacers. No OKC, você vai encontrar jogadores jovens, ágeis,
jogadores que conseguem driblar, né? A maior parte dos jogadores do OKC conseguem driblar a bola com muita facilidade, conseguem passar a bola também com muita facilidade, conseguem arremessar em velocidade, o famoso catch and shoot, ou então naquela transição, o cara vai driblando até se aproximar daquela linha dos 3 pontos e fazer, então, um arremesso de 3 pontos. Eles conseguem fazer muito bem a maioria. Então, você vê, né? E também eles conseguem defender muito bem. Com exceção do Isaiah Hartenstein, né, que é um jogador que não é um exímio pontuador, não é um cara que pontua com facilidade, mas é um cara que tem agilidade ao passar a bola, né? Ele tem uma habilidade ao fazer rodar a bola para os seus parceiros, né? A gente olha agora para o Pacers. O Pacers tem um elenco também profundo, também tem um elenco liderado por Haliburton e o Pascal Siakam. É um elenco também que consegue repor peças facilmente. Você tem o Thomas Bryant, que consegue repor a posição do Miles Turner. Você tem ainda o Jarrett Walker, embora está contundido, né? Mas acho que vai ficar só 2 jogos que vai faltar, mas no terceiro jogo já poderá estar presente. Também pode substituir o Miles Turner. Você tem quem? O Obi Toppin, um cara que experiente, também um cara que é muito experiente, um cara explosivo que pode decidir. Além disso, olha, o Obi Toppin, o Thomas Bryant são caras que podem decidir um desses jogos dessas séries. Eu acredito que um desses jogos dessas séries, o Obi Toppin ou Thomas Bryant vai decidir com algumas jogadas aí ou alguns arremessos. Esses caras foram bastante decisivos com o New York Knicks. E essa receita vai se replicar com o OKC, acredito. Eles são peças-chave, são cartas na manga que o Carlisle tem. Então, são jogadores que têm muita versatilidade, né? O Pacers não é diferente do OKC, porque possui jogadores com quase as mesmas características, são semelhantes, profundidade, são versáteis e podem atuar nos 2 lados da quadra. São jogadores que podem atuar, estão preparados para atuar tanto na defesa como no ataque. Isso mesmo. Também podemos ver que são 2 equipas jovens. Pela primeira vez na NBA, nós poderemos ter um campeão, né? Caso o OKC vença, será a primeira equipe a ser campeão, a primeira equipe mais jovem a ser campeão desde 1977, e o OKC, por sinal, já é a equipe mais jovem a chegar nas finais desde 1977 na NBA. O OKC tem uma média de 24 anos e o Pacers tem uma média de 26 anos. Caso o Pacers vença o OKC, o Pacers se tornará na equipe mais jovem a ser campeã na NBA desde 1980. Gente, desde 1980. E essas equipes gastaram muito pouco nesta temporada. O Pacers é a equipe que menos gastou nesta temporada. E os gastos mais absurdos que teve foram com o Pascal Siakam e o Haliburton. O resto, que equivale à folha salarial, o restante, foi dividido entre role players como Andrew Nembhard, Aaron Smith, Obi Toppin, né? E por aí. Já está a se falar, já há rumores com a extensão do Miles Turner e por aí, mas o Pacers ainda é a equipe que menos gastou nesta temporada. Só gastou 169 milhões e não atingiu o teto salarial, não está pagando impostos de taxas de luxo. E ocupa a 18ª posição nas equipes que mais gastaram. O OKC ocupa a 25ª posição nas equipes que mais gastaram. O OKC gastou somente 165 milhões
o jogador que ocupa a maior folha, o maior espaço no cap space, né, na folha salarial do OKC é o Shai, com cerca de 30, 31 milhões. É muito, mas se a gente olhar bem, o cara é simplesmente o MVP da temporada, então esse valor se justifica e poderá aumentar nos próximos tempos. Então, são duas equipes, né, que não conseguiram atingir ou passar o limite do teto de gastos na NBA. Né? Então, pela primeira vez, a gente vê na final duas equipes que não atingiram o limite de teto de gastos, estão abaixo do teto de gastos. Eles não estão pagando impostos de taxas de luxo. Então, é pela primeira vez também. Né? Outro detalhe também que nós podemos ver aqui é que nessas finais, a juventude é uma característica, mano, não é um defeito. Anteriormente, a gente. Não é só anteriormente, geralmente na NBA, as equipes que vão para as finais são equipes mais experientes, são equipes com um elenco mais velho, né? Mas dessa vez é o contrário. O que está acontecendo ultimamente é o contrário. São equipes mais jovens que estão indo mais longe, estão chegando mais às finais. Então, a juventude, antes que era um defeito, está se tornando uma característica própria das finais da NBA, já não um defeito. A gente vê na média de idade, né? Por quê? Porque o basquete evoluiu, o basquete saiu daquele jogo cadenciado, daquele jogo lento, né? Para um small ball na década de 2012 por aí, né? Até 2019, 2020. Agora, de agora em diante, o small ball evoluiu. Tanto o OKC, tanto o Pacers deram um upgrade nesse small ball. É um small ball totalmente evoluído, transformado, na qual o basquete exige bons elencos com capacidade de arremessar de três, bons elencos com uma defesa frenética, rápida, bons elencos que conseguem movimentar a bola com rapidez e bons elencos que conseguem também driblar a bola, não é? Ou seja, tem que ter um elenco que os jogadores são, que a maioria, ou praticamente todos os jogadores são capazes de executar essas 5 ou 4 funções, que tem que ter essas 5 ou 4 habilidades para desempenhar em quadra, né? Que 90 a 84%, melhor dizendo assim. Então, por quê? Porque o basquete evoluiu, é mais atlético, é mais rápido, é mais dinâmico. Você precisa de um elenco com profundidade para repor peças, porque essa rapidez, essa dinâmica propicia lesões com certa facilidade. Não é à toa que, se a gente olhar para as estatísticas, o número de jogadores lesionados durante os 82 jogos da temporada explodiu, né? Devido a essa rapidez, essa exigência toda física em quadra. Então, é necessário que hajam peças para fazer reposição. Então, o elenco precisa estar comprido, o elenco precisa ter profundidade, não em termos de número, mas sim em termos de talento. A gente não está falando de números, de 15, 16 jogadores. A gente está falando de 15, 16 jogadores com talento, capazes de atuar em qualquer posição. Ok? Então, é isso que as finais podem estar enviando como mensagem para times vencedores da NBA. E para aqueles times que desejam ser vencedores, que ainda nunca foram campeão. Que as coisas mudaram, mano? As coisas mudaram completamente. Entendeu? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estarem presentes aqui comigo. E não se esqueçam de deixar aquele like que me motiva, aquele like que muda realmente o cenário, que muda realmente a qualidade, né? E, acima de tudo, me dá um engajamento e me dá realmente, enfim, boas condições para mim continuar aqui a fazer o meu trabalho nessa plataforma, né? Aquele like, eu chamo de like mágico. Por quê? Porque contém aquela magia de
mudar sua realidade, né? De se catapultar de um lugar para o outro aqui na plataforma e também na sua vida, né? Na nossa vida, na minha vida. Então, muito obrigado por este apoio, porque é muito importante para mim. Você não sabe a importância, a diferença que causa o seu apoio, né? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Vamos apreciar as finais estão ali, né? Vamos degustar a cada minuto, a cada segundo. Valeu, pessoal. Valeu, mano. Até o próximo vídeo, ok?